Olá, queridos, Maranata para vocês. Estamos de volta com o nosso novo tema. O nosso tema está bem aqui na tela, ó. Hoje nós vamos analisar com vocês, mais uma vez, esse tema aqui, a transfiguração, tá? Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8, ok? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a gente vai fazer uma oração, tá? Pegou a sua Bíblia? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão e nosso louvor. Pai, abre nosso entendimento mais uma vez sobre esse assunto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, antes de comentar, antes de ler, eu quero lembrar para você se inscrever no nosso canal, né? Não esqueça de dar o seu ok, o seu beleza e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Muito bem. Então vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. Se você não tem a Bíblia, o texto já está aqui na tela, tá bom? Eu vou botar o texto aqui na tela para que você possa acompanhar comigo, ok? Vamos lá. Diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte. Versículo 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Verso 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Versículo 4. Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fareis aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Verso 5. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz, dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Versículo 6. Os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente aterrorizados. Verso 7. Chegou-se, pois, Jesus e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E, erguendo eles os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 8. Muito bem. Antes de fazer qualquer comentário sobre esse assunto, eu quero apresentar uma citação desse livro aqui, ó. Desse livro aqui. Aquela escritora americana que eu sempre comento com vocês nos meus vídeos, esse livro aqui é dela. Ó, eu quero ler aqui Patriarcas e Profetas, que é esse livro aqui, o capítulo 14, a página de número 115, tá bom? Eu recomendo a leitura desse livro para você. Vamos ler comigo, veja o que é que ela comenta aqui. Olha, o cumprimento da promessa de Deus pode parecer se achasse muito demorado, pois um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Pode parecer tardar, mas no tempo adequado certamente virá e não tardará. Abacuque capítulo 2, versículo 3. Percebeu o argumento da escritora americana aqui nesse livro? Dê uma lida lá, tá bom? Nesse capítulo 14. O capítulo 14 desse livro, onde está colocada essa citação, é justamente no título A Destruição de Sodoma e Gomorra. Ela vai comentar lá que a destruição de Sodoma e Gomorra aconteceu. Deus tinha feito a promessa a Abraão, né, e a sua descendência de tomar posse da terra, mas que a promessa da terra não era apenas da parte de Canaã, mas de toda a terra, entendeu? Toda a terra, por toda a eternidade. Aí ela vai argumentar, né, que o cumprimento dessa promessa aí feita a Abraão e os seus descendentes pode parecer se achasse muito demorado, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Bom, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Você já sabe que lá em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro está argumentando sobre a segunda vinda de Jesus, o segundo advento. E ele vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esse é o versículo 8. O versículo 9 ele vai dizer: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns acham demorada. Então ela argumentando, ela vai dizer, vai apoiar que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Muito bem, amigos. Você já aprendeu a contar? Eu já ensinei você a contar, né? Já ensinei.
Eu já lhe ensinei a contar. Eu já falei que na criação, Deus começou a obra da criação no primeiro dia da semana, que é o domingo, tá bom? E houve tarde de manhã, primeiro dia, tarde de manhã, segundo dia, tarde de manhã, terceiro dia, tarde de manhã, quarto dia, tarde de manhã, quinto dia, tarde de manhã, sexto dia. E claro, o sétimo dia também é formado de tarde de manhã, meu amigo. Tá bom? Então, eu lhe expliquei que na criação, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, eles têm apenas 7 dias, uma semana, tá bom? Uma semana. Muito bem, já expliquei isso para você. Bom, aqui, Jesus na transfiguração, ele vai chamar os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? O que é que está acontecendo? O capítulo 17, para você entender esse contexto da transfiguração, eu recomendo que você leia o capítulo 16, a partir do versículo 13, tá bom? Aí você vai entender o que é que está acontecendo. Os versos finais, os versículos 27 e 28, o 27, Jesus vai dizer, porque o Filho do Homem adivina a glória do seu Pai com seus anjos, tá bom? Então retribuirá a cada um segundo as suas obras. O versículo 28 ele vai dizer, e algum dentre vocês que estão aí, não passarão pela morte sem que veja o Filho do Homem vindo no seu reino com poder. Então, esse é o contexto. Quando o capítulo 17 começa dizendo que 6 dias depois, então tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Então, observe. 6 dias depois. É bom que você entenda que na Bíblia existe o dia comum, dia de 24 horas. Esses dias da criação são dias comuns, dias de 24 horas. Mas na Bíblia também existe um dia como um ano. Em profecia, um dia representa um ano. Cícero, onde é que está escrito isso? Números, capítulo 14, verso 34, você vai encontrar, tá bom? Que um dia é como um ano, tá bom? E no livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, você vai encontrar, tá bom? Leia lá, né? Existe o sábado semanal, como eu já mostrei assim na criação para você, que tem o sábado semanal a cada 7 dias, e já mostrei para você também o sábado anual a cada 7 anos, está lá em Levíticos capítulo 25, a partir do versículo 1 a 7, tá bom? E existe também o sábado milenal, que se encontra em Apocalipse capítulo 20, e vai acontecer depois que completar os 6.000 anos, tá bom? Então, amigo, é nesse contexto que a escritora americana está comentando que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Mas, se você não está acreditando no que eu estou lhe dizendo, se acha que eu estou colocando texto fora do contexto, aqui está o livro dela, e você deve ler aqui esse outro capítulo. O capítulo 29, a página 243 e a página 244. Vamos ver o que ela escreveu lá? Leia comigo. Ela vai falar agora direto sobre os 6.000 anos. Olha lá. O grande plano da redenção tem como resultado trazer de novo o mundo ao favor de Deus, de uma maneira completa. Tudo que se perdera pelo pecado é restaurado. Não só o homem redimido, mas também a terra, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Olha, durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Daniel 7, versículo 18. Ficou bem claro esse para você agora? Ficou? Muito bem. Olha lá, capítulo 29, tá bom? Ela vai estar comentando agora sobre a inimizade de Satanás contra a lei de Deus nesse capítulo, e ela vai falar sobre a volta de Jesus e vai colocar os 6.000 anos justamente no contexto da volta de Jesus, tá bom? Outro detalhe, se você ainda acha que não é, se você ler o capítulo 2 desse livro, o capítulo A Criação, leia o capítulo A Criação na página final, você vai perceber que ela vai comentar mais uma vez lá sobre os 6.000 anos, tá bom? Muito bem, vamos lá, vamos avançar que o tempo corre, amigo. Aqui está Mateus capítulo 17, versículo 8, a transfiguração. Perceba que Jesus, 6 dias depois, vai chamar Pedro, Tiago e João. E eles vão subir uma montanha, tá bom? Uma montanha. A montanha que Jesus vai se transfigurar. Como é que se conta 6 dias? Eu já expliquei para você que os dias são contados a partir do domingo, que é o primeiro dia da semana, tá? Jesus fazia esse sermão no sábado, para os discípulos, ele está pregando para os discípulos. Depois, vai se passar 6 dias depois daquele evento, tá bom? E ele então vai chamar
Pedro, Tiago e João para ir à montanha. E você tem que contar isso a partir do domingo, porque o domingo é o primeiro dia. Então conta comigo. Domingo, primeiro dia, segunda, segundo dia, terça, terceiro dia, quarta, quarto dia, quinta, quinto dia e sexta, sexto dia. Então 6 dias depois. Então entenda, o sermão é feito no sábado, 6 dias depois desse sermão vai ser uma sexta-feira, tá bom? Então Jesus vai chamar Pedro, Tiago e João e vai subir a montanha. Ok. Perceba, quantos personagens estão ali na montanha? Você tem Pedro, você tem Tiago, tem João, e de repente aparecem mais 2 personagens, Moisés e Elias, tá bom? E agora está ali Jesus. Então nós temos os 3 discípulos, Moisés e Elias e mais Jesus. Quantos? 6 personagens. Percebeu? 6 dias depois, 6 personagens, ok? Bom, o que Jesus quer nos ensinar aí nesse contexto? Por que ele não fez essa transfiguração um dia depois, 2 dias, 3 dias depois? Mas sim 6 dias depois. Porque esse contexto, amigo, ele vai agora apresentar para os discípulos o reino de Deus glorificado. O dia que ele vai voltar, tá bom? Então ele vai apresentar para esses discípulos. Os discípulos estavam com uma preocupação, porque Jesus disse que ia morrer. E os discípulos, eles não acreditavam que Jesus fosse morrer. Acreditavam que Jesus era o libertador, que ia libertar eles do jugo romano e que ia implantar o seu reino eterno. Esse era o pensamento dos discípulos, tá bom? Então Jesus agora resolveu mostrar para eles o reino de Deus em glória. Então 6 dias depois, eles sobem a montanha e ali Jesus se transfigura, ali aparecem Moisés e Elias. Cada dia ali representa um milênio, 6 dias, 6.000 anos. Jesus vai se transfigurar quando completar, Jesus vai voltar quando completar 6.000 anos da história do pecado, tá bom? Ok. Agora olha só. Olha só. Eu tenho aqui uma outra citação da escritora americana, agora no seu livro Desejado de Todas as Nações. Leia comigo. A transfiguração, ela vai estar comentando sobre isso lá na página 422, tá bom? Então ela vai argumentar sobre Mateus, capítulo 17, verso de 1 a 8. Então leia comigo lá. Diz assim: Jesus estava revestido da luz do céu, como há de aparecer quando vier a segunda vez, sem pecado para a salvação. Hebreus capítulo 9, verso 28. Pois virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Marcos 8, 38. Cumpriu-se, então, a promessa do Salvador aos discípulos. Bom, pausa. Qual foi a promessa do Salvador aos discípulos? No capítulo 16, versículo 28, Jesus fez uma promessa. Olha, dos de vocês aí, dentre vocês, haverá alguns que não passarão pela morte sem que vejam o reino de Deus indo com poder. Agora Jesus vai cumprir a sua promessa ali na transfiguração. 6 dias depois, chama os discípulos e vai lá. Tá bom? Então ele vai mostrar a sua segunda vinda para aqueles discípulos, que deve acontecer 6 dias depois, cada dia representando 1.000 anos, 6.000 anos de história de pecado. Então ali se cumpre a promessa do Salvador. Leia comigo, continue lendo. Sobre o monte foi representado em miniatura o futuro reino da glória. Então ali estava sendo apresentado para os discípulos o futuro reino da glória. Jesus, o Cristo, o Rei, Moisés como representante dos santos ressuscitados e Elias representante dos santos que serão transladados. Então, a finalidade de Moisés e Elias aparecerem ali é justamente porque Moisés representa os crentes que morreu e ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. E Elias foi trasladado para o céu sem ver a morte. Elias representa os crentes que serão transladados vivos sem morrer. Ou seja, quando Jesus voltar, ele vai encontrar um grupo de crentes vivos que não passarão pela morte. Ok? Ok, muito bem. Vamos então avançar comigo. Olha só. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 9, verso 28. Leia até o 36. Nós vamos ler aqui com você até o versículo 30. Então leia comigo. Diz assim, verso 28 de Lucas capítulo 9. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Verso 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. Versículo 30. E eis que estavam falando com ele
dois varões que eram Moisés e Elias. Bom, na sua Bíblia, quando você lê isso lá, você vai perceber que a sua Bíblia vai dizer que isso aconteceu 8 dias depois. Mas no original, vai dizer que isso aconteceu e aconteceu que quase 8 dias depois. Então, quase 8 dias não é 8 dias, tá bom? Quase 8 dias não é 8 dias. Agora, veja isso na nova tradução na linguagem de hoje. Os tradutores para a nova tradução da linguagem de hoje, comentando lá sobre Lucas capítulo 9, a partir do verso 28, o tema é o mesmo, a transfiguração. Leia comigo, olha o que é que diz, verso 28, mais ou menos uma semana depois de ter dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte. Entendeu? Então, mais ou menos uma semana depois. Eu lhe pergunto, uma semana tem quantos dias? Eu já lhe ensinei como é que você conta. Quando Deus contou na criação, Ele contou desde o primeiro dia, que é o domingo, que nós chamamos, né? E 6 dias fez o mundo, o sétimo, o descanso. Eu já disse para você no meu vídeo anterior que esses 6 dias representam cada um milênio, são 6.000 anos da história de pecado, e que o sétimo dia representa o milênio, que Jesus vai voltar, quando completar 6.000 anos, vai nos levar para o céu, e a terra vai ficar aqui desolada, e Satanás preso nela durante 1.000 anos, tá bom? No sábado milenal, ok? Já expliquei isso para você. Então, amigo, aqui não há nenhuma contradição na Bíblia, tá bom? Aqui é a verdade bíblica como ela é. Agora veja só. Sexta-feira, mais um texto do livro Desejado de Todas as Nações, agora na página 419. Vamos ver o que a autora americana vai comentar sobre esse assunto. Leia comigo. Vai baixando a noite, quando Jesus chama para junto de si 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e os conduz através dos campos e por acidentadas veredas até uma deserta encosta de montanha. A luz do sol poente para ainda no cimo da montanha, mas em breve se dissipa a claridade nos montes e nos vales, e o sol oculta-se por trás do horizonte ocidental, e os solitários viajantes se acham envoltos às trevas da noite. Percebeu? Quando isso aconteceu, está aqui, ó. Sexta-feira, tá bom? Sexta-feira, tá? Agora, isso está em harmonia com o que está em Lucas? Está, porque é mais ou menos uma semana depois de Jesus ter feito o sermão. Você já sabe que uma semana é 7 dias e que você tem que contar essa semana a partir do domingo. Então você conta domingo 1, segunda 2, terça 3, quarta 4, quinta 5, sexta 6 e o sábado 7, tá bom? Então uma semana depois. Depois de Jesus ter feito o seu sermão, ele agora chama os discípulos, vai para a montanha, lá ele se transfigura, lá aparecem Moisés e Elias, tá bom? E não apenas Moisés e Elias, quando Jesus está ali conversando com Moisés e Elias, então os discípulos percebem o que está acontecendo, tá? E Pedro diz, Senhor, bom estarmos aqui, se o Senhor quiser eu vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e outra para Elias. Nesse momento aparece uma nuvem luminosa e uma voz sai da nuvem e diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouve. Ali está o reino de Deus em glória. Amém? Ali está o Pai presente naquela nuvem. Tá? Então são 3 discípulos, mais Moisés, Elias e Jesus, 6, tá bom? 6 personagens. Número 6, cada dia representando um milênio, 6.000 anos. E o Pai que aparece aí. O reino da glória. Ok? Então, amigos, Jesus vai voltar. E vai voltar quando completar 6.000 anos da história do pecado. Nós estamos vivendo nos últimos 7 anos da história deste mundo. Então, acorda para a vida. É hora de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Tá bom? Acorde para a vida. Busque o Senhor, leia a Bíblia, se consagre, estude, porque nós estamos vivendo nos últimos 7 anos da história desse mundo. E o Senhor Jesus quer nos salvar, quer levar a gente para o céu. Ele quer voltar e nos encontrar preparados. Jesus disse assim uma certa vez, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. Olhe, isso é muito forte. Por que isso é muito forte? Porque quando Jesus voltar, parece-me que haverá poucos que estarão acreditando no cumprimento da sua promessa, da sua vinda.
Os escarnecedores, lá em 2 Pedro 3, estão escarnecendo, dizendo onde está o cumprimento da promessa. Bom, o cumprimento da promessa pode parecer tardar, mas não tardará. No tempo certo, virá, acontecerá e não tardará. Jesus tem tempo, tem hora, tem data certa para voltar. Ele vai voltar quando se completar 6.000 anos da história do pecado. Essa é a razão pela qual ele ainda não voltou. É porque os 6.000 anos ainda não se completou. Hoje, no nosso calendário, nós estamos em 2020. Mas pelo calendário bíblico, é 2024. Tá bom? No geral, são 6.020 no nosso calendário. E no calendário de Deus, 6.024 no geral. Então, por que ainda Jesus ainda não voltou? Eu já lhe ensinei que Adão pecou com 30 anos, tá bom? 6.000 anos depois é 6.030, tá bom? Já expliquei isso para você, tá? Mas como o nosso calendário está defasado 4 anos, vai ser aí no ano da nossa era, 6.027 no geral. Da nossa era, 2027. Por quê? Porque se interpreta também que aquele momento ali da morte de Jesus era o ano 31. Então, ano 31 menos 4, 27. Tá bom? Então, vamos nos preparar, queridos, porque, como eu disse, o nosso calendário está defasado 4 anos. Então, no calendário bíblico já é 2024. No geral, 6.024. Tá bom? Então está faltando apenas 7 aninhos para a volta de Jesus. Então se prepara, busca o Senhor. Agora é a hora de consagrar, porque nós estamos prestes a enfrentar uma grande crise que está vindo aí pela frente, além dessa crise que nós já estamos enfrentando, tá bom? Esses últimos 7 anos serão os piores últimos 7 anos da história desse mundo. Então se você está pensando que a coisa vai melhorar, que tudo vai ficar bem, eu quero lhe dizer que, infelizmente, essa não é a promessa da Bíblia, tá bom? A promessa da Bíblia é que o mundo irá de mal a pior. Agora, os que estiverem do lado do Senhor, o seu pão lhes será dado, sua água será certa, eles viverão, né? Deus cuidará deles, os guardará, os protegerá de tudo, tá bom? Então, se prepara, meu querido, se prepara, minha querida. Volta de Jesus está às portas. Como eu disse, apenas 7 anos. Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E se você também quiser nos ajudar com as suas doações, fique à vontade. Na descrição desse vídeo está lá o número da conta para que você possa fazer as suas doações para nos ajudar, tá bom? Maranata para você. Até a próxima. Que Deus abençoe. Até a próxima. Fica na paz.